Então, gente, eu estou gravando a nossa aula aqui. No Canvas vai ficar disponível durante 14 dias. No YouTube vai ficar disponível até o final do semestre. A gente acabou de fazer uma revisão de pipelines escalares. Na aula de hoje a gente vai falar de pipelines superescalares, que é como se fosse a próxima evolução dos pipelines escalares. Não quer dizer que a técnica de pipeline escalar é ruim não, tá, gente? Na verdade, o pipeline escalar é usado em muitas arquiteturas. Só que o pipeline superescalar é um pouco mais bombado, vamos falar assim. A ideia no pipeline superescalar é pegar pipeline escalar e replicar as unidades funcionais. Por isso que eu falei ali do conflito estrutural. Porque, de certa forma, a gente vê que existe alguns conflitos bem importantes quando a gente tem aplicações que fazem uso, por exemplo, intenso da unidade lógica aritmética, a unidade de ponto flutuante. Tá? Então, a gente pode replicar alguns circuitos para a gente dar uma maior vazão de instruções. E quando você faz essa réplica, você tem que acrescentar algumas coisas no seu projeto de processador. Não incrementa muito, vamos falar assim, do ponto de vista conceitual, mas do ponto de vista técnico fica bem interessante implementar um processador superescalar. Tá? Todos os processadores que a gente tem hoje, da Intel, eles são processadores superescalares. Quase todos os processadores de servidor são processadores superescalares. Isso é uma técnica para a gente também projetar um circuito, né, o caminho de dados e tal. Falar então, né, o que a gente vai ver? A gente vai ver o que é esse tal de superescalar, como que a gente faz ele. Né? Aí a gente vai estudar, como tudo na computação gira em torno de problemas, a gente vai estudar sobre esse cara aqui, que é o despacho estático e o despacho dinâmico. Então, são as técnicas que a gente tem para justamente fazer o uso do nosso pipeline. Eles são fáceis de entender, difíceis de implementar. Tá? Hoje eu acho que a gente vem... Não, peraí. You are now muted. Desculpa, pessoal do YouTube. You are now unmuted. O pessoal do YouTube vai sofrer. Tá. Acho que hoje a gente chega aqui no despacho múltiplo estático, tá bom? Então, qual que é a ideia do pipeline, do processador superescalar? Não trocou ainda o processador. Num processador superescalar, em vez da gente despachar, porque no escalar, pensa bem, toda vez que a gente ia executar uma instrução, a gente despachava uma instrução por vez. O que é despachar? É colocar para executar. Tá? A gente lia a execução e colocava no nosso pipeline. Aqui, no processador superescalar, é como se você pudesse despachar, né, mandar, como não? Você pode despachar mais instruções por vez. Vamos fazer uma analogia com a nossa lavanderia, porque fica bom. É como se na lavanderia eu tivesse 2 máquinas de lavar, 2 máquinas de secar, 2 pessoas guardando e dobrando as roupas. Né? Então, é como se na lavanderia tivéssemos 2 máquinas de lavar, 2 de secar. Tá? Porque se você tem 2 máquinas de lavar, pensa assim, você tem tudo replicado. Aí agora, em vez de você poder tratar um pedido por vez, você pode tratar 2 pedidos por vez. Pode mandar eles. Né? E aí você despacha essas múltiplas instruções, esses múltiplos pedidos, simultaneamente. Né? Aí o interessante de falar é que aqui surge, aqui a gente nasce o conceito de paralelismo. Que é o assunto que tá vindo aí quente, vai ser a aula que eu vou mais gostar de dar.
que é o seguinte: paralelismo significa que as coisas estão acontecendo simultaneamente. Ou seja, eu estou executando de fato duas instruções simultaneamente. Porque antes eu estava executando várias, mas cada uma estava num estágio diferente. Aqui eu posso ter duas instruções executando no mesmo estágio. Então eu tenho um paralelismo. E isso só é possível porque eu tenho os recursos replicados no meu caminho de dados. E aí a gente vai justamente passar um tempo estudando de como que a gente pode despachar as instruções. Porque despachar as instruções, ou seja, colocar elas para executar, que vai ser o desafio no caso. E a gente pode ter tanto o despacho estático quanto o despacho dinâmico. Mas independente do despacho, o caminho de dados ele tem que ter essa adaptação. Né? A gente tem que replicar os vários componentes no nosso caminho de dados. Porque se a gente não replicar, a gente vai ter conflitos estruturais. Até aqui, ok, gente? Dá para visualizar mais ou menos? A gente vai ver uma figura disso. Legal. Só que a gente tem que colocar uma coisa aqui que está um pouco relacionada a essa questão dos despachos. É que, de certa forma, o compilador ou o hardware, a unidade de controle, ela vai ter que lidar com essa vida de tentar adivinhar como que ela faz o despacho das instruções de uma forma boa. O que seria de uma forma boa? Porque pensa bem, na lavanderia, imagina que eu chego com dois pedidos e despacho eles. Os pedidos são de clientes totalmente diferentes. Não tem problema nenhum. Mas agora imagina que eu chego lá, eu coloco meu pedido para ser despachado, né? E aí, sei lá, chega o meu irmão e fala assim, olha, toma aqui, mas eu preciso que a roupa do Pedro termine de lavar antes da minha roupa lavar. Por quê? Porque eu não gosto de compartilhar nada com o Pedro, nem o pipeline da lavanderia. Aí beleza. O que tem que fazer? Eu não posso colocar aquela instrução, aquele pedido para ser para ir para a minha lavanderia enquanto a minha roupa não sair da lavanderia. Então, de certa forma, o compilador tem que lidar com isso. E ele lida com isso utilizando algumas técnicas que a gente vai ver, que é usando a ordenação das instruções, né? Para justamente fazer o uso eficiente do pipeline superescalar. Vamos ver aqui então como que ficaria o projeto desse processador. Primeiro, com o despacho estático. Tá? O despacho estático é o mais fácil de entender. Porque assim, tudo que na computação, toda vez que a gente fala estático, significa que é assim, fixo, não consegue mudar, é fixado. Nesse caso, as decisões, a gente fala que ela é estático, porque a gente está decidindo como que a gente vai executar, qual ordem que a gente vai executar aquelas instruções, despachar aquelas instruções para serem executadas, no tempo de compilação. Ou seja, o compilador ele vai lá e decide isso. Compilador. E ele que faz toda essa decisão de como que o despacho das instruções é feito. Tá? Vou dar um exemplo aqui para ficar fácil. Né? Então, suponha que a gente tem um caminho de dados que suporta o despacho de duas instruções por ciclo de clock. Significa, quer dizer que você pode mandar para execução duas instruções a cada ciclo. Repare que no pipeline escalar, a gente só conseguia fazer isso uma instrução por ciclo. Despachar uma instrução por ciclo. Agora a gente tem duas. Qual que é a primeira alteração que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que dobrar tudo. A gente tem que dobrar o número de entradas, dobrar o banco de registradores, dobrar a ULA. Tá? Dobra o projeto inteiro. Beleza, dobrei tudo. E aí? Como que eu vou decidir as instruções que eu vou despachar? Certo?
Bom, só visualizando aqui, ó. Isso aqui é uma unidade onde que a gente dobrou tudo. Imagina aqui, ó. Aqui a gente pode ver que a gente tem duas rulas, tá vendo? Esse cara aqui a gente tem que fazer vezes 2. Vamos ver aqui. Esse cara aqui tem que ter vezes 2. Todos os registradores de estágio tem que ter vezes 2. Certo? 2 vezes. E no caso do despacho, múltiplo de instruções estático, essa é a única alteração que a gente tem que fazer na nossa arquitetura. Você pega tudo, multiplica por 2, pronto. Só que, quem faz o despacho de instruções é o compilador. O compilador que vai ter que lidar com isso. Porque lembra, a gente não viu que o compilador ele é responsável por pegar o código de alto nível, ele compila o código de alto nível em arquivos de linguagem intermediária, que é a linguagem assembly. Aí ele pega, o montador pega a linguagem assembly, traduz para linguagem de máquina e assim por diante. Então, toda essa etapa de compilação que vai ser responsável por decidir quais instruções que vão ser executadas, quais instruções que vão ser despachadas simultaneamente. Até aí, ok, gente? Perguntas? Eu ainda não falei como que a gente faz isso, não. Como que o compilador faz isso, não. Eu quero saber se está dando para entender conceitualmente a ideia de replicar tudo. Ó, a Daiane e o Douglas estão me acompanhando desde o início da aula. Vamos ver os demais aí. Jéssica, tá ok ainda? Paulo, Leonardo falou que tá ok também. Então tá. Jéssica, tá ok? Será que ela tá ouvindo a gente? Bom, vou seguir então. Tô assumindo que tá ok, tá, gente? Então, se a gente olhar aqui, como que a gente pode fazer o escalonamento de código? Isso se chama escalonamento de código. Fazendo um parênteses aqui, tá, gente? Esse cara aqui, ultimamente, ele tem se tornado um assunto muito, muito, muito quente em pesquisa na área de compiladores. Google contratando a rodo para fazer isso. A rodo. Tá? Por causa não de processadores superescalares, porque processadores superescalares já estão aí, já tem muito tempo. Mas valeu, Jéssica, pelo ok. Processadores escalares já estão no mercado, já tem muito tempo, né? Nenhuma novidade. Mas existe uma nova onda aí, que é o tal de processadores VLIW. Tá? Que do inglês significa Very Long Instruction, né? Word. Isso é bastante utilizado em processadores VLIW. E processadores VLW são processadores da próxima geração que vocês não têm contato ainda, que são os processadores many-core. Que eu, por exemplo, eu trabalho com eles na minha tese. Né? Então, quem estiver buscando alguma vaga em alguma dessas empresas, fica a dica para se especializar nisso durante o mestrado. Tô brincando. Pode ser na graduação, mestrado, doutorado. Bom? Então, o escalonamento de código. Como que isso funciona? Vamos falar assim. Ó. A ideia é que o compilador ele pega esse código aqui que o usuário escreveu, né? O usuário, o programador, foi lá e escreveu. E ele vai reordenar essas instruções. Só que tem algumas regras a serem seguidas que o compilador tem que seguir. A primeira regra é basicamente ele não pode alterar a semântica da execução, né? Senão o programa sai todo errado. Não pode fazer isso. A segunda regra, ele pode todas as duas instruções que ele colocar uma próxima da outra, vamos dizer aqui, ó, quando você coloca essa e essa, significa que o processador vai despachar essas duas instruções
certo? Juntas, para execução. E ele vai sempre ler de 2 em 2. Tá? Ele vai ler 2 em 2, vai ler 2 em 2. Né? E outra coisa, o compilador também quer minimizar o número de bolhas. Porque assim, algumas horas ele vai ver que ele não tem como colocar uma instrução junta com a outra, não tem essa possibilidade, e aí ele vai ter que colocar bolha. Ele vai ter que colocar uma instrução de NOP lá, certo? E a gente quer minimizar o número de NOPs, porque quanto mais NOP a gente coloca, menos instruções estão sendo executadas em paralelo, certo? Então, vamos pensar nesse código aí. Deixa eu digitar ele aqui do lado, porque a gente vai usar ele nos próximos slides. Queria saber, enquanto eu digito o código aqui, eu queria ouvir a dúvida de vocês. Vocês já se inscreveram no canal? Ajuda muito a equipe aqui. Já inscreveram no canal? Se inscreve no canal, ativa os sininhos para ser notificado toda vez que eu postar vídeos novos. Gente, eu tô cansando de falar isso já. Já zerou ele. Ai, ai. Ajuda a gente também. 0, 0, 1. Tô sentindo falta de uma vinheta. Ai, ai. ADDI, S1, S1, menos 4, BNE. Tô dando falta da Rafaela. Não sei se vocês têm notícia dela. Tem umas aulas aí que ela já tá faltando. Quer um fã-clube? Eu quero um fã-clube, Jéssica. Só que eu já descobri que pra eu ganhar ads eu preciso de 1000 inscritos no meu canal. Se eu tiver 100 eu já tô feliz. Tá, legal. Acho que tá dando pra ver, né? Quando chegar em 1 milhão, eu lembrei dessa turma aqui, com certeza, Jéssica. Ó, então vamos dizer que eu queira escalonar esses caras aqui. A gente vai fazer junto aqui. Isso aqui seria um exercício que eu passaria no quadro, daria 5 minutos para vocês resolverem, mas é a vida. O que a gente acontece aqui, né? A gente pode reordenar seguindo aquelas regrinhas que eu falei ali, né? Então, supondo que eu tenha copiado certo aí, vamos ver aqui, ó. Primeiro de tudo, é importante notar que o load word ele produz esse resultado aqui, o T0, e a gente está usando o T0 aqui, tá certo? A gente está usando o T0 ali, a gente está usando o T0 aqui também, né? Olha só, a gente tem a dependência do T0 aqui. Aí a gente salva no T0 e a gente escreve aqui. E na terceira instrução usa o T0 de novo. Então a gente tem uma dependência desses caras aqui também. Né? Estou analisando o código com vocês. Ó. Mais o que? Não tem mais nenhum problema. Se a gente ver aqui então, ó, as 3 primeiras instruções, S1. Boa, essa é uma boa pergunta, porque assim, talvez a Daiane ela tenha ficado na dúvida. E olha só, o S1 ele é saída daqui, né? E ele está sendo comparado aqui. Né? Isso, a gente tem esse conflito aqui. Então, a gente tem que lidar com isso. Percebam que isso é bem difícil de ser construído, tá, gente? Então, o que a gente vai fazer? Ó? O LW não tem muito segredo. A gente tem que colocar aqui... Imagina que esse daqui é a instrução 1, né? Deixa eu colocar aqui, instrução 1.
instrução 1, né? Vou falar slot 1 de instrução. Não, acabei de ter uma ideia do próximo trabalho. Olha, a Rafaela entrou. Oi, Rafaela. Tava sentindo falta de vocês. Busquei ela. Olha só. Boa, Douglas. Então, a gente está falando aqui, Rafaela, de como que a gente pode projetar processadores superescalares e como que a gente faz para fazer o despacho múltiplo de instruções estático. Não foge, fica comigo. Então, a gente acabou de ver aqui, gente, que, olha, olhando aqui a primeira instrução, a gente pode despachar, a gente tem que despachar ela. Então, a gente despacha ela aqui sozinha. Por que a gente não coloca nada aqui? E a gente percebe que aqui, ó, o T0 a gente não pode colocar, né? Essa instrução aqui a gente não pode colocar. A instrução SW a gente também não pode colocar. A instrução end S1 a gente também não pode colocar. Alguém sabe me explicar por que a gente não pode colocar essa instrução junto? Alguém sabe me explicar por que não pode colocar a instrução ADDI junto com a LW? Olha o código aqui. Deixa eu limpar um pouquinho o código aqui. Por que eu não posso colocar essas duas aqui juntos? Ó? Não é porque elas são de tipos diferentes, não. A gente pode colocar qualquer tipo com qualquer tipo. Não, é até mais fácil do que isso, gente. Olha só. Esse cara aqui, ele está alterando o estado desse registrador aqui, S1, não tá? Se eu colocar ele para executar junto com o LW, ele vai executar e vai alterar o valor do S1. E necessariamente o SW ele vai executar depois. Ele tem que executar depois. Eu não posso fazer isso, não porque o LW não pode ir junto com o ADDI. É mais porque o ADDI ele está escrevendo num registrador que outra instrução ali de antes vai usar. Então a gente tem que respeitar essa ordem. Então, justamente, a gente coloca lá o LW sozinho. Beleza, vamos marcar aqui o LW. A gente colocou o LW lá sozinho. Para ser executado. LW foi despachado para execução. Beleza. Aí depois a gente vê o ADD. O ADD, eu tenho um conflito de dados, um conflito aqui, ó, do ADD no T0 com o que? Vamos ver aqui, ó. Eu não tenho conflito com ninguém. Ou tenho? Peraí. Não, não tenho conflito com ninguém. Né? T0, T0. Tá, ok. Então, o ADD é o cara que eu posso usar. O SW, eu posso despachar junto? O SW, vamos pegar aqui, ó. Estou analisando esse. O ADD é o que eu quero despachar. Né? ADD, SW. Ó, eu tenho problema do SW aqui? Não. T0. Eu não posso despachar o SW junto com o ADD ou eu posso? O que vocês acham? Tem que ficar olhando para aquela tela ali. Acho que vocês estão olhando para mim.
E aí, gente, o que vocês acham? Por que você acha que não, Daiane? É só porque está escrito aqui? Só porque está escrito aqui? Hum, boa, boa. O negócio é o seguinte, a gente tem essa dependência aqui, ó, que o SW ele vai escrever no mesmo registrador que o ADD. E aí, como que o compilador vai fazer isso? Né? A gente não pode fazer isso. Então a gente não pode despachar esses dois juntos. O ADD ele tem que vir antes do SW. Né? Aqui no caso, a gente poderia despachar tanto o ADDI quanto o ADD0, tanto faz. Aqui no caso, ele despachou o ADDI primeiro. Vou tirar aqui. Então ele despachou o ADDI primeiro. Né? Aí ele está aqui despachado. O próximo que a gente vai despachar, então, é o ADD. O SW eu posso despachar junto com o BNE porque eles não usam nenhum dos mesmos registradores. Vocês viram que esse processo aí ele é um pouco complicado. Né? Na verdade, tem um algoritmo para fazer isso, tá, gente? Porque a ideia é a seguinte: você vai ver se tem esse tipo de dependência de dados, né? Que é a dependência de leitura e de escrita, e se a gente tem dependência de uso dos registradores, porque a gente não pode usar o mesmo registrador duas vezes. Né? O mesmo conjunto de registradores ao mesmo tempo. Tá? Eu queria saber aí, deu para ficar claro mais ou menos a ideia desse exercício aí, gente? Claro, eu vou colocar ali exercícios para a gente treinar isso. Queria saber quem ficou com dúvida aí. Para a Daiane está claro. Quero saber para quem ficou com dúvida. Douglas, está tranquilo? Pergunta aí, se estiver achando que sim. A ideia é assim, a gente não viu o algoritmo, está fora do escopo da disciplina ver o algoritmo para fazer escalonamento de registradores, infelizmente. Quem for fazer PAA comigo semestre que vem, já descobri qual que é o trabalho do semestre que vem de PAA. Mas assim, é mais ou menos a ideia. Tá? A ideia é, não pode ter conflito, não pode ter dependência, tá? A gente tem que estruturar isso. A gente vai fazer exercício para estruturar isso. Jéssica está digitando aí, vamos ver o que ela vai perguntar. Justamente, Jéssica, isso é o que o compilador faz. É o que o compilador faz quando tem que ter o despacho de instruções. Tá? Estática. Uma outra solução que a gente tem aqui porque, se a gente reparar, deixa eu voltar aqui, ó. Se a gente reparar, a gente tem esses dois buracos aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é os dois buracos, tá vendo? O compilador também faz uma outra coisa, que se a gente reparar, isso aqui é um loop, tá vendo? Ó, isso aqui é um loop. Né? Então, o que acontece? Nesse loop, as instruções vão ser repetidas várias vezes. Às vezes, muitas vezes, se a gente fizer o cálculo aqui, ó, a gente fez o cálculo, o ciclo médio de instrução, a vazão de instrução está sendo 1,25. Como é que a gente calculou isso? A gente pegou, contou quantos ciclos que a gente levou aqui, a gente levou 4 ciclos, e em 4 ciclos a gente executou 5 instruções. O ideal seria que a gente tivesse sido capaz de executar 10 instruções, 8 instruções em 4 ciclos, só que a gente executou 5.
Preciso com 5 instruções das 8 que a gente poderia executar. Uma ideia para a gente resolver esse problema é justamente fazer uma otimização no compilador, que vocês vão olhar, infelizmente vocês não vão estudar isso na disciplina de compiladores, mas é fazer o que a gente chama de unroll, né? Desenrolar o laço. Né? Desenrolar o laço. Opa. Como que funciona o loop and roll? Você vai pegar e o compilador ele vai olhar lá e falar assim, beleza, tá vendo que tem todas essas instruções que elas estão dentro de um laço? Em vez de eu usar um laço, lembra quando você não tinha aprendido estruturas de repetição? Você saía copiando e colando o código um tantão de vezes? É isso que o compilador faz, ele pega a instrução, copia e cola um tanto de vezes. Que aí, pelo menos, algumas vezes ele consegue ganhar um pouco a vazão de instruções no nosso pipeline. Tá? Então, isso aqui aumenta vazão de instruções. Porque a gente justamente coloca mais instruções para serem executadas no pipeline de superescalar ao mesmo tempo. Uma outra coisa que a gente também pode fazer é que toda vez que o compilador ele identifica ali que tem um registrador que ele está sendo usado e a outra instrução também está usando aquele registrador e a gente não pode despachar as mesmas instruções, né, duas instruções para execução, justamente porque essas instruções elas estão usando o mesmo registrador, o compilador ele pode olhar para aquela instrução e falar assim, olha, beleza, em vez de você usar o registrador RT0, usa outro registrador, usa o T1. O compilador pode fazer isso. Essa outra solução aqui, deixa eu colocar aqui o nome das otimizações. Aqui é loop and roll. Eu vou escrever em inglês porque é justamente em inglês que a gente vê esses termos, tá? Loop and roll e register rename. Então essas otimizações aí, o compilador ele pode fazer para justamente melhorar o despacho estático de instruções. Loop and roll, register renaming são as duas principais técnicas aí. Tem a outra técnica lá que eu falei, que era a técnica VLW, né? O reordenamento de instruções. Legal? Então, se a gente olhar ali o mesmo exemplo do caso do loop and roll, né? A gente está vendo aqui, ó, o que aconteceu? Aqui é exatamente aquele código. Deixa eu pegar aquele código lá que a gente tem. Vou pegar esse código aqui. Colocar aqui. Se a gente vê aqui exatamente esse código, é exatamente a ideia do loop and roll, né? Aqui ó, ele vai falar assim, olha, a gente vai fazer de 4 em 4 instruções e tá vendo que aqui ele está conseguindo usar todo o slot de instruções. E aí, em vez dele incrementar esse loop aqui de 1 em 1, ele está incrementando de 4 em 4. O índice do loop. 4 em 4. De 16 em 16, porque antes a gente fazia de 4 em 4, aí ele faz vezes 4. Né? Para ele despachar de 4 em 4. Muitos compiladores fazem isso, tá, gente? Quando você compila com o GCC, o código de seu código, vou até mostrar agora, eu posso mostrar agora no final da aula, que a gente praticamente terminou esse slide, porque eu quero que vocês assimilem a matéria. Basicamente, você pode passar alguma dessas flags de compilação para o compilador, para justamente ele ativar todas essas melhorias para você automaticamente. No caso aqui, ele está justamente fazendo o unroll, né? Eu não sei falar isso em português, o desenrolar do laço, tá certo? Mas é isso.
aqui a gente já entra na questão do despacho dinâmico. Despacho dinâmico a gente vai ver na próxima aula, porque ele é um assunto bem mais complexo, não dá para finalizar hoje. Eu vou parar aqui a gravação de hoje, e eu queria saber quem tem alguma dúvida.